Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um corte com as últimas notícias e atualizações do Flamengo. Bragantino e Vitória, e na quinta-feira, Cruzeiro e Botafogo. Nosso primeiro assunto neste Sport Center é justamente a partida do Flamengo contra o Ceará. Será que o rubro-negro vai comemorar de novo essa semana? Olá, fã de esporte. Depois de conquistar a Libertadores da América no último sábado, Flamengo agora vai em busca do seu quarto título na temporada, o de campeão brasileiro. Jogo que vai acontecer pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, diante do Ceará. O Flamengo é líder do campeonato, 5 pontos à frente do vice-líder, o Palmeiras. O Flamengo tem 75 pontos, enquanto o Palmeiras tem 70 pontos. Por isso, o Flamengo será campeão nesta quarta-feira, com uma vitória simples diante do Ceará. Pode ser campeão com um empate se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, perder ou empatar. E pode ser campeão o Flamengo até com derrota. Não é o que a torcida rubro-negra quer, mas pode acontecer. Perder, mas se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético, o Flamengo, mesmo com derrota, seria o campeão. O Flamengo, que está aí se preparando, né, encerrou a preparação para este jogo no treinamento desta tarde no CT Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz já deve ter a formação que vai jogar na sua cabeça. Ele deve ir com a força máxima, só se algum jogador for observado aí pelo departamento de fisiologia que pode sofrer uma lesão, então, correndo risco, o Felipe Luiz não colocaria em campo este jogador ou mais de um jogador. Caso contrário, ele deve ir com a força máxima. Quanto ao Ceará, adversário do Flamengo, está em 14º lugar com 43 pontos ganhos. Na última rodada, a 36ª, dia 29 de novembro, no Castelão, lá em Fortaleza, empatou com o Cruzeiro por 1-1. Não vence há 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Técnico Léo Condé tem desfalques. William Machado, zagueiro, e Matheus Bahia, lateral esquerdo, ambos estão suspensos pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Cruzeiro. O Pedro Henrique, atacante, com uma lesão muscular na coxa esquerda, dificilmente estará em campo. E fica uma dúvida aí, se o Fernando Sobral, volante, que está recuperado de lesão, vai começar jogando ou pode ficar no banco de reservas. Igual a melhor temporada da história, anos com mais títulos conquistados pelo Flamengo. 81, 3 títulos, Libertadores, Copa Intercontinental e o Carioca. 19, 3 títulos, Libertadores, Brasileirão e Carioca. 20, 4 títulos, Brasileirão, Supercopa, Recopa e Carioca. 2025, 3 títulos por enquanto, o famoso 3 títulos e contando, Libertadores, Supercopa e Carioca. E aí, Gustavo Zupac? Primeiro, boa noite, com calma agora. Sim. Libertadores, Brasileiro, Supercopa e Carioca. 4 títulos, mas tem o peso de cada título. É a temporada mais vitoriosa desse Flamengo? Ou não? É a sequência mais impressionante, né? E sempre vai vir aquela pergunta: a quantidade de títulos que o Flamengo está ganhando nesta temporada ou o impacto dos títulos que o Flamengo ganhou em 2019, que foi o começo dessa era? Essa é a discussão. Mas em termos quantitativos, essa geração atual, essa sequência do Felipe, ela não vai ser batida. Porque, assim, o Flamengo nunca, e acho que nenhum clube brasileiro, nunca unificou todos os títulos como o Flamengo está unificando de uma vez só. Então o Flamengo vai ser o atual campeão estadual, o atual campeão da Supercopa, o atual campeão da Copa do Brasil, porque ele ainda é, o atual campeão da Libertadores, porque agora ele é, e o atual campeão brasileiro a partir de amanhã, possivelmente, né? Isso não é menosprezo ao Ceará, é só uma questão de lógica do campeonato. A gente nunca viu um time, pelo menos eu não me lembro, não sei se na época do Pelé, acho que não, até porque tinha menos campeonato para se jogar, um time unificar todos os cinturões de uma vez só. O Flamengo vai ser o detentor de todas as patentes do futebol brasileiro. Só não vai ser o detentor da Copa Sul-Americana, porque ele não joga, e o das competições intermundiais, né? Intercontinentais. Intermundiais. O Mundial ele não ganhou, e a Intercontinental talvez ele ganhe. Não é o favorito, mas vai jogar. Então, assim, é um negócio absolutamente impressionante, né? E o que me chama mais a atenção, além disso, né, que a gente nunca viu a unificação dos títulos todos na mão de um time só, é que
Nas últimas temporadas, a gente viu o Flamengo investir, contratar, montar grandes times, encher todo mundo de expectativa e não conseguir extrair o potencial máximo né, por diferentes motivos. E o principal deles nem era o trabalho do técnico em si. Pelo menos no meu entendimento, por mais que o Tite não tenha trabalhado bem, o Sampaoli também não, o Vitor Pereira também não, eu até acho que o problema maior que o Flamengo tinha era como era tocado o departamento de futebol. Era uma onda muito, muito passional, porque o Flamengo tudo é muito. Né? O Flamengo é muito grande e nessa era, então, tudo é muito, né? E a maneira que as coisas se relacionavam do departamento de futebol para fora e também para dentro era muito bagunçado nesse sentido. Agora as coisas são mais blindadas, agora as coisas são mais fechadas. Esse é o mérito do BAP como presidente, conseguir blindar mais o departamento de futebol. E o Felipe é um técnico muito inteligente, muito cauteloso, muito habilidoso, muito cuidadoso. Então, enfim, o Flamengo está extraindo algo muito próximo do máximo do seu potencial. Consequência, vai unificar todos os títulos possíveis dentro do continente e dentro do país. Isso é algo raro, é algo que hoje em dia só o Flamengo pode fazer. É claro que de 2025 não tem a Copa do Brasil, André, e você costuma dizer que não acha que isso vai acontecer tão cedo, um clube para conquistar essa tríplice coroa. Mas com o Flamengo e com tudo que o Flamengo está apresentando, estamos se aproximando disso? Estamos nos aproximando, eu acho. Mas, assim, passar esse último obstáculo, eu acho bastante complicado. Talvez com o aparecimento de um super time, as coisas se tornem mais viáveis. O time que chegou mais perto foi o Atlético Mineiro, no ano em que ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro, e foi eliminado invicto na semifinal da Copa Libertadores pelo Palmeiras. Não dá para saber o que ia acontecer com o Atlético Mineiro se ele chegasse à final. Precisava ganhar a final. Do Flamengo. Exato. Então, assim, chegou uma hora em que essa dominação dos clubes brasileiros, evidentemente, faz com que uma ambição como essa seja interrompida, porque tem um outro time que é muito forte e numa decisão específica te impede de ganhar o chamado terceiro troféu. O doblete, para usar um termo espanhol, a gente tem aí a rodo. Todo mundo faz, todo mundo está falando dos cachorrões, né? Mas o terceiro, eu acho que o calendário, enquanto não for diferente, os clubes tiverem menos jogos e, consequentemente, mais tempo entre as atuações para se preparar, mesmo com elencos superestrelados e muito profundos, como o do Flamengo, eu acho que o calendário vai sempre trabalhar contra essa possibilidade. E eu não acho um problema isso acontecer. Eu não acho... Tem muita gente que fica, mas vai ficar igual a Espanha, o Flamengo é o próximo Bayern de Munique. Gente, em todos os lugares onde o futebol é importante, os times que têm mais potencial de receita por causa de tamanho de torcida, ou seja, sua popularidade, quando são bem administrados, se transformam em times absolutamente poderosos e dominantes localmente. O que eu acho que está errado e precisa mudar é a divisão do dinheiro da televisão, porque se for uma coisa um pouco menos desequilibrada, vai permitir que quem não tem tanto potencial de receita por conta própria também forme bons elencos, faça bons trabalhos, tenha ambições esportivas no ano. Não uma coisa não inviabiliza a outra. Ninguém vai conseguir impedir, nem deveria tentar impedir o Flamengo de ser esse monstro gigantesco que ele é, porque olha o tamanho da torcida que o Flamengo tem. E agora, de anos para cá, basicamente 18, 19, existe uma administração que é coerente, competente, que utiliza esse potencial para que o produto final seja o time de futebol absolutamente fantástico, como a gente tem visto aí na mão do Felipe Luiz, ganhando esses troféus todos. E eu acho que as coisas vão continuar assim. Os demais é que tem que tentar fazer o melhor trabalho possível na medida das suas possibilidades. E, é claro, dentro de eu odeio essa palavra, dentro de um ecossistema, mas não tem muito jeito. Dentro de um ecossistema em que aquilo que pertence a todos seja dividido de uma maneira menos desequilibrada, menos injusta. Assim, tudo isso dito, o Flamengo vai continuar aí. Não há nenhum motivo para pensar que não vai. A gente tem conversado bastante sobre isso. A diretoria do Flamengo, mesmo com alternância de poder, trabalha dentro de um sistema em que as irresponsabilidades elas são impedidas, porque está muito claro que
o caminho que o Flamengo trilha desde 2019 é o caminho certo, o errado é o que veio para trás e o time sofreu, o clube sofreu demais. Então, o risco é uma certa... não precisamos mais trabalhar, isso aqui é um transatlântico maravilhoso que vai navegar sozinho pelos mares mais calmos e tal. Então tá tudo bem. Não, é preciso continuar trabalhando sempre e bem. E é isso que a diretoria do Flamengo tem feito já há bastante tempo. Zupa, importância de conquistar logo com o Ceará, não só para ter mais um título importante, mas para ganhar um respiro pensando no Mundial. Fundamental resolver o quanto antes para que o Flamengo possa se dedicar ao Intercontinental com mais tempo. A gente está vivendo uma temporada, o calendário do futebol brasileiro ele já é ruim. O calendário já é um calendário que sufoca os times e sufoca os jogadores e impede que os trabalhos sejam desenvolvidos de uma maneira que permita aos times jogarem o melhor que eles podem. O calendário impede, no Brasil, os times são impedidos de se desenvolver da melhor forma, entre outros motivos, pelo calendário. Este ano, especificamente, ficou ainda pior, sem culpa nenhuma da CBF nesse caso, porque a FIFA impôs o Mundial, que arrebentou com o calendário de todo mundo, e assim será daqui para frente. Cada ano vai ter uma competição importante no meio do ano. Algumas temporadas era só o ano de Copa, agora todo ano tem alguma coisa importante. Até por isso, a partir do ano que vem, o calendário muda. Então, assim, o nível de desgaste dos jogadores é muito grande, é muito alto. Então, cada dia, cada 2 dias, cada viagem, 24 horas antes que o Flamengo puder fazer para chegar melhor no Intercontinental, que não é o principal campeonato da temporada, mas ele fecha a temporada de uma maneira muito bonita para o Flamengo e tem, evidentemente, a sua relevância, é importante, Então, assim, é muito melhor para o Flamengo resolver agora contra o Ceará, porque é um jogo em casa, diante da sua torcida, e porque dá tranquilidade para o jogo contra o Mirassol não ter nenhum valor e o Flamengo só pensar no Cruz Azul, jogo na semana que vem. Olha, Faz Esportes, daqui a pouquinho vamos falar da vitória, inovação do Felipe Luiz. Vamos ver. O Flamengo está em negociação um goleiro, um zagueiro, que até pode ser o Vitão aí, que o Felipe falou, também tem interesse do Palmeiras, e um atacante de peso. Pelo menos 3 jogadores de peso, ou pelo menos 3 jogadores importantes chegarão ao Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo ele apresentou novas condições para renovar o contrato do Felipe Luiz. Por quê? O técnico rubro-negro tem contrato com o Mengão até o final dessa temporada. O Flamengo apresentou novas condições, um aumento salarial, renovação de contrato, fez essa oferta e está aguardando uma contraproposta do staff do Felipe Luiz. O Flamengo está otimista, sente que avançou essa renovação da última semana para cá, mas essas conversas, essas negociações só serão retomadas após o fim do Brasileirão, ou pelo menos a confirmação do título do Brasileirão do Flamengo. O Flamengo tem esse otimismo, mas ainda existe uma incerteza por parte do Felipe Luiz com essa demora na resposta. Como é que está a situação do Felipe Luiz? Ele tem que ficar. Agora, tirando a brincadeira, é assim, eu entendo que esse tipo de relação sempre tem 2 lados, Eu tenho uma alma construtivista e de longo prazo. Eu não sou curto-prazista. Eu acredito no trabalho sério, constante, consistente, dia sim, o outro também. Só que as outras pessoas têm pensado da mesma maneira. Eu estou absolutamente tranquilo que se o Felipe quiser continuar, claro que ele vai continuar. Se por qualquer razão ele não quiser continuar, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zica, é maior do que todo mundo que passou por ali. A gente superou o Jesus, mas assim, de verdade eu acho que isso vai ter um final muito feliz. Eu acredito nisso, estou muito confiante nisso. E é claro que a diretoria está trabalhando demais para que isso aconteça. E quando ele brinca, ele tem que ficar, porque todo mundo que passava ali para conversar com o Zinho e com o Pedro Torre falava a mesma coisa. O Felipe Luiz tem de renovar. Mas tem esse passe, André, ainda não tem assinatura. Eu não acho que o BAP tenha dito qualquer coisa inadequada nessa entrevista, que foi logo depois que o Flamengo sacramentou o título, então ele estava evidentemente tranquilo, feliz, de bom humor. E é claro que tem que ser uma discussão em que as 2 partes demonstram a mesma vontade. Ninguém precisa ser convencido numa situação como essa. Embora, como está claro para todo mundo que acompanha futebol, o Flamengo muito dificilmente vai repetir o sucesso em 26 que teve em 25. Você não pode iniciar uma temporada dizendo ou você ganha o Brasileiro e a Libertadores ou sua temporada será um fracasso. Não existe. O Botafogo vive. Exato, não existe um mundo onde isso é verdade. Mas infelizmente muita gente vai pensar assim.
É claro, o Flamengo não pode passar a temporada que vem inteira sem disputar nada, sem demonstrar para a sua torcida que é um time capaz de ser campeão. Mas você exigir os 2 principais títulos do calendário é uma coisa completamente fora do razoável. Mas, mesmo que isso faça com que o trabalho do treinador seja ainda mais difícil, porque agora são jogadores que ganharam, aqueles que vêm ganhando, né? São jogadores que foram campeões de novo, quase que zeraram a temporada. E no grupo existem aqueles no Flamengo que fizeram isso pela primeira vez. Esses jogadores vão se reapresentar depois que acabar tudo e no ano que vem eles são maiores. Você vai ver, os caras são mais altos, maiores, né? Porque o jogador fica... A estatura muda mesmo, o status é uma coisa que precisa ser acompanhada. Então o trabalho do Felipe Luiz vai mudar e eu tenho certeza absoluta, vai ficar mais difícil, que ele está considerando tudo isso. Ninguém pode dizer, o que você faria se fosse ele, porque ninguém tem o dia a dia dele, ninguém está na cabeça dele, ninguém tem os objetivos que ele tem e a carreira traçada da maneira que ele pode fazer a partir de agora. Mas eu acho que não tem nenhum outro lugar onde o Felipe Luiz teria mais condições de ser bem-sucedido do que onde ele está. E não acho que exista outro técnico que possa conduzir esse time do Flamengo melhor do que o Felipe Luiz faz, porque afinal de contas esse é o time dele. Então eu entendo que mais cedo ou mais tarde, com um pouco mais de dinheiro ou menos, porque não dá para também achar que esse tipo de coisa não faz diferença, não tem influência numa negociação, os lados vão se acertar demonstrando a mesma quantidade de contar um com o outro, porque é isso que o BAP disse ao final. Eu acho que ele quer ver da parte do Felipe Luiz o mesmo desejo e a mesma ambição que o Flamengo investe na continuidade do trabalho dele. Um outro tópico discutido no Fala Fonte é o mercado rubro-negro, as possibilidades, goleiro, zagueiro e um atacante de peso. A gente brincava na redação que o Flamengo atingiu um status que quando começa esse tipo de especulação, a concorrência já olha e fala, quem vem? Mbappé, né? Porque Mbappé, Vinícius Júnior. Vini Júnior não está satisfeito, porque assim, tudo ficou um pouco muito mais crível, né? Assim, o Flamengo, quando mirar alguém... Tem disputa, obviamente, acho que o Mbappé não... Eu acho que não, mas... Não, tô brincando, mas assim, o sarrafo está muito alto. Como é que você imagina o Flamengo para sustentar esse elenco e o que é possível? Qual o limite desse Flamengo no mercado? Assim, a atuação do Flamengo no mercado para agora, ela tem algumas premissas interessantes. Primeiro, não tem que haver e não há uma urgência para contratar jogadores titulares indiscutíveis. É mais uma composição de elenco do que contratar peças que venham para o lugar de alguém que não está entregando. Segundo, o Flamengo não tem a sua principal janela agora. Um time como o Flamengo, com o potencial financeiro que o Flamengo tem, com a ambição competitiva que o Flamengo tem, os principais jogadores que o Flamengo pode querer contratar são jogadores que vão estar disponíveis mais no meio do ano. É a janela europeia. O Flamengo é um time de mercado europeu, que contrata como europeu mais do que como brasileiro. E times europeus contratam mais no meio do ano. É só ver o tipo de reforço que o Flamengo trouxe no meio do ano. Jorginho, Carrascal, Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal, etc. Então eu não imagino uma janela agressiva a ponto de transformar a qualidade do time agora. Mas no meio do ano eu acho que sim. E tem um ponto que o Flamengo tem que olhar, que é uma diferença que existe entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras contrata, especialmente nessa última janela, jogadores jovens, bons e caros, né? E jovens, mas para se desenvolver a longo prazo dentro da equipe. A tendência é que o Palmeiras não faça uma grande reformulação como fez esse ano nos próximos 2 ou 3 anos. O perfil de jogadores que o Flamengo buscou é outro. São jogadores prontos, muitos deles para essa temporada e as 2 últimas mais veteranos, tipo Danilo, tipo Alexandro, tipo Jorginho, esse tipo de jogador, tipo Saúl, que não devem ser jogadores de longuíssimo prazo. E isso vai exigir do Flamengo uma renovação mais constante do elenco. Então, assim, o Jorginho... Por mais quantos anos o Jorginho vai conseguir performar nesse nível espetacular que a gente viu esse ano? Eu tenho uma oportunidade. Porque ele mora num pote de formol, totalmente, né? Talvez por isso. Não, assim, já que ele tem 25, né? Agora. Você estava lá nos Estados Unidos no Mundial. Sim. Ele chegou, achavam que vai demorar algumas semanas para ele se adaptar, começar a treinar bem, subir a carga e tal. Cuidado, calma aí, né? Não, o cara chegou... encantou todo mundo em 2 treinos e não saiu mais do time. Jogou 10 partidas seguidas naquela época. Ele não parava. E tá aí até a Libertadores. A tendência é que o Flamengo tenha que buscar renovação mais do que o Palmeiras nesse sentido.
num espaço de tempo menor. Então, assim, isso vai exigir uma criatividade muito constante nesse mercado para manter o sarrafo nesse nível, né? Então, acho que é mais correção de rota de elenco, um reserva para o Rossi mais altura, um reserva para o Pedro mais altura em termos de característica, um quarto zagueiro, porque o Flamengo tem os dois Léos, tem o Danilo, e aí já tem um salto para o Cleiton ou para o João Vitor, que jogaram também. Então, é mais para compor o elenco do que propriamente para chegar e para jogar. Pelo menos agora. No meio do ano, no outro tipo de janela, aí o Flamengo vai buscar os cachorrões que estarão disponíveis do mercado europeu. Pois é, mas é interessante essa comparação que você fez com os mercados que Palmeiras e Flamengo fazem. São políticas diferentes e daqui a pouco vamos analisar quem é que faz a melhor política, na opinião de cada um, tá? Vamos falar do Palmeiras daqui a pouquinho, que deve terminar a sua temporada sem... Vene Casagrande, você tem planejamento para esse jogo contra o Inter? Sim, um pouco antes do programa começar, eu perguntei a uma pessoa do Flamengo o que o Flamengo pretende fazer caso consiga de fato o título nessa quarta-feira. E, gente, o Flamengo pode ser campeão mesmo se perder o jogo. Basta o Palmeiras perder o duelo dele com o Atlético Mineiro, o que também não é nenhum absurdo. Quando é que é o primeiro jogo do Mundial? O primeiro jogo é na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Exatamente. É um jogo internacional e aí o Flamengo vai ter que viajar para buscar o Mundial. Exatamente. E aí, teoricamente, o Flamengo tem que chegar lá no dia 8. Sim. Então, ou seja, a importância do Flamengo ser campeão já nessa quarta-feira. Porque o Flamengo sendo campeão nessa quarta, o planejamento é, no sábado, viajar, independentemente de quando seja o jogo contra o Mirassol. Porque existe a possibilidade desse jogo contra o Mirassol na última rodada, marcado para o dia 7, ser antecipado para sábado. Mas aí depende se tudo estiver definido para o Flamengo e para o Mirassol. Se a vida do Mirassol, por exemplo, não tivesse sido definida, você não pode antecipar. Porque aí não seria justo com os demais clubes e nem com o Mirassol. E se tiver até domingo brigando pelo título, como faz? Aí que tá, tem que ser campeão nessa quarta. E se não for? E se não for, o Flamengo vai ter que mudar o planejamento. E qual vai ser o planejamento? Botar o time ideal no domingo contra o Mirassol. E aí? E aí o quê? Não tem o que fazer, viaja, chega lá dia 8. Igual o Botafogo foi ano passado. Exatamente. Por isso que ser campeão nessa quarta-feira é extremamente importante e talvez seja a maior motivação para os jogadores. Porque eles jogando bem e ganhando o jogo e sendo campeão, pronto, eles podem descansar no final de semana. Quando eu falo descansar, eles podem focar na preparação para o jogo contra o Cruz Azul no dia 10, na quarta-feira que vem. Então, te respondendo, Fernandinha, Flamengo sendo campeão nessa quarta, o elenco viaja no sábado. E se não for campeão nessa quarta? Não tem jeito. Aí vai ter que jogar com força máxima no domingo. De janeiro... E detalhe, muita gente fala assim, mas o jogo contra o Mirassol é em São Paulo. Não, não é em São Paulo. A logística para jogar contra o Mirassol é extremamente complicada. Ou seja, ia complicar demais a vida do Flamengo. Ir para Mirassol, voltar para o Rio, depois viajar para o Intercontinental. Então seria extremamente desgastante. O ideal é vencer nessa quarta-feira, o que também não é nenhum absurdo. Porém, se empatar ou até mesmo perder, é torcer para o Palmeiras perder o duelo dele com o Atlético Mineiro. E aí, a gente tinha, na verdade, um campeonato brasileiro finalizando 21 de dezembro. Sim. Até 3 meses a gente tinha isso. No início do ano, em janeiro... Temos mais notícias para vocês, trazendo aí David Nunes aí se encaixaria perfeitamente no time do Mengão, né? O Flamengo já está de olho, monitorando o mercado da bola para a temporada 2026. E o nome da vez, o uruguaio aí, ex-astro do Liverpool, que hoje está na Arábia Saudita, muito próximo e amigo de Arrascaeta, de Varela. Então o Mengão está monitorando de perto aí a situação do atleta, que tem também com bons olhos, tem seu contrato com a Arábia Saudita, mas pretende já estar insatisfeito, né? Algumas matérias que nós temos aqui é do Lance.com, Mundo da Bola, Portal Bola VIP, nesta quarta-feira, já atualizando aí o mercado da bola para vocês sobre o Flamengo. O Flamengo está visando algumas contratações, já estamos no final da janela de transferência, né? Estamos indo para a janela de transferência, estamos no final da temporada. Então o Flamengo está planejando fazer algumas mudanças na equipe, já visando a temporada 2026. E para isso, já pensa em alguns reforços. A equipe carioca deseja contratar um camisa 9 para o lugar de Pedro. O Cebolinha deve estar talvez Cebolinha, mas Juninho aí está descartado no Flamengo. Hoje recebeu proposta, ontem recebeu proposta já oficial, muito encaminhado com o Bahia. Então o Flamengo deve vender aí Juninho e Cebolinha já na próxima janela. Então o Flamengo está muito interessado aí
com David Nunes, atacante, centroavante, camisa 9, muito versátil, tem uma velocidade e é um jogador que se encaixaria perfeitamente aí no agrado do Felipe Luiz, né? O estilo de jogo de Felipe Luiz se encaixaria muito com o atleta, por isso que o Flamengo vê com bons olhos essa contratação de um 9, um centroavante de ofício.